queremos ser morada do Senhor. Queremos ser a tua habitação, Pai. Nós queremos receber do teu pão. Queremos comer na tua mesa, Senhor Jesus. Obrigada porque nós temos livre acesso ao Senhor, Pai. O Senhor nos chama todos os dias para ceiar com o Senhor. O Senhor nos chama gentilmente, o Senhor nos chama com amor, com carinho. Então que nessa manhã, o Senhor fale conosco, o Senhor abra o nosso coração. Que a palavra do Senhor seja realmente um despertar na nossa vida, para que amanhã, na segunda-feira, a gente possa ser sustentados pela tua palavra, Pai. Fala conosco nessa manhã, fala conosco, enche o nosso coração da tua boa palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e a igreja diz amém. Hoje vai ser rápido, gente. Vai ser uma meditação e eu quero contar algumas coisas que aconteceram nesses dias que eu estive fora. Mas eu não posso deixar de agradecer a vida de vocês, a vida da igreja. Muito obrigada, vocês foram bênção na minha vida, na vida da nossa família. Cuidaram do pastor, o pastor comeu todos os dias. Quando eu ligava para ele, eu falei, nossa, a geladeira ali não vai caber mais tanta comida. Mas graças a Deus, porque a gente tem uma família aqui. E quando a gente encontra essa família, a gente é muito abençoado, porque a gente pode ser abençoado e a gente pode abençoar, amém? Não é bom a gente poder abençoar também? Eu tenho certeza que essa semana você pôde abençoar alguém nessa nevasca, amém? Teve gente que acampou, teve gente que tomou banho, tem gente que não tomou banho, teve gente que não tomou, nossa, misericórdia. Mas assim, é muito bom quando a gente entende o papel da igreja. A igreja não é isso aqui, não é o templo, não são essas paredes. Glória a Deus que nós temos essas paredes, amém? Glória a Deus que nós temos esse lugar, mas a igreja somos nós. E a palavra do Senhor fala que nós somos bem-aventurados, porque nós podemos encontrar no nosso meio o nosso abrigo, o nosso refúgio. Isso tudo é muito bom quando a gente pode falar assim, a minha igreja é o americano fala church home, né? Para nós é realmente a nossa casa, é a nossa família, vocês são a nossa família. Então eu quero agradecer a vida de vocês por esse tempo e eu tenho certeza que vocês acompanharam cada momento que a gente teve lá no Brasil. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, a sua Bíblia, em 2 Pedro. Nós vamos ler capítulo 3, versículo 14, 15 e 18. Eu coloquei aqui na frente, porque está na versão NVI, eu queria que todos nós estivéssemos lendo nessa versão. Tá bom? Então vamos lá todos juntos? Bem forte. Vamos lá. Por isso, enquanto vocês esperam aquele dia, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembre-se que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade de serem salvos. Porém, continuem a crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Amém. Pedro, quando escreveu essas duas cartas, ele estava escrevendo para a igreja perseguida. Não é novidade, né? A igreja é perseguida desde que a igreja é igreja. Eu queria perguntar para um adolescente, um jovem, você já se sentiu perseguido hoje? Na escola, no trabalho, por sua opinião, por seu posicionamento cristão? Alguém já se sentiu, dos jovens, alguém já se sentiu perseguido? Eu queria que você erguesse sua mão. Você quer levantar a mão. Agora a igreja toda, como igreja, você já se sentiu perseguido por você falar que você é cristão? Aqui na América. É incrível isso. A América é um dos países que foi fundada numa base cristã, né? E ainda hoje, com o pensamento filosófico, nós estamos começando só, né?
Não acho que você está sendo ainda perseguido como o pessoal lá do Middle East, né? O pessoal lá está morrendo por Jesus. Mas vai chegar um dia, irmãos, que você vai ter que se posicionar pela sua fé. E Pedro escreveu essa carta para essas pessoas. Então, às vezes a gente fica pensando assim, nossa, como que está difícil viver hoje. Não é de hoje que o cristão, ele vive esse conflito, até porque a nossa mensagem é uma mensagem que conflita com o mundo. Se você vier para a igreja e a palavra do Senhor não trazer nenhum choque no seu coração, tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus, ela mexe com o nosso brio, ela mexe com os nossos conceitos, com aquilo que nós pensamos. Muitas vezes o pensamento do mundo começa devagarzinho a entrar no nosso coração. E é por isso que nós estamos sempre congregados juntos, porque a palavra de Deus nos traz essa lembrança de que nós precisamos seguir a palavra do Senhor. Então, sempre procure uma igreja onde a Bíblia é a regra de fé e prática. Porque se a gente for pela filosofia, daqui uns dias, nem Deus você vai poder falar. Então, firme seu coração diante do Senhor. E Pedro estava falando isso. Ju, põe lá de novo para mim o texto, por favor. Ele fala assim, por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, um pouquinho antes nesse texto, ele fala sobre a vinda de Jesus. Então, o que seria aquele dia, né? Então, está falando assim, você fica pronto, porque Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Então, você tem que ficar pronto e encontrar como? Você sem mancha, sem culpa, com paz com Deus. E o que seria isso, paz com Deus? Às vezes a gente fala assim, eu vou na igreja todo domingo, eu falo do Senhor, eu canto as músicas do Senhor, eu adoro Deus, levanto a mão domingo. Mas em paz e firme e perseverante no Senhor é quando nós vivemos a palavra do Senhor todos os dias, mesmo quando está todo mundo falando ao contrário. Então, Pedro fala assim, fica firme, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. E quando ele voltar, você tem que encontrar você tem que estar com a sua vida preparada, você tem que estar com a sua vida pronta, para que quando você encontrar com Jesus, você seja encontrado em paz. E a importância da gente viver uma vida que testemunhe Jesus. Então, durante esses dias, eu falei assim, Toninho falou, você não quer falar domingo? Porque daí você já fala por atacado, né? Você já conta o testemunho por atacado e todo mundo fica sabendo como que foi esses momentos para mim lá em Cuiabá. E quando eu cheguei lá, minha mãe já não estava bem, ela já estava na UTI, saindo da UTI pela segunda vez. Ela estava fazendo já alguns exames e a pancreatite não tinha melhorado. Então, ela estava numa situação já bem debilitada, porque já era a segunda vez que ela estava saindo da UTI. E, pela graça de Deus, eu consegui ficar 15 dias com ela no quarto, todos os dias, né? Então, foi um tempo assim maravilhoso que eu pude entender realmente aonde a fé da minha mãe estava. Eu sempre testemunhei com a minha vida, né? Minha mãe levava para ensaiar na igreja, eu tinha 11 anos de idade, eu já tocava na igreja, minha mãe ficava lá até meia-noite, 1h da manhã, porque antigamente era muito complicado você ir, voltar, ela era só, cuidava de mim, das minhas 2 irmãs, então a gasolina era pouca, gasolina no Brasil sempre foi um big deal, então ela tinha que ir me deixar lá, e a gente ensaiar, e ela ficava até 1h da manhã, 2h da manhã, quanto necessário. E aí, quando eu fui lendo esse texto, eu falei assim, cara, mas como que é impressionante quando a gente se encontra preparado para encontrar com Jesus. E coisa mais importante, assim, que me marcou durante esses dias, foi a fé, que a minha mãe nunca falou assim, minha filha, por que isso está acontecendo comigo? Sirvo ao Senhor, sou dizimista, né? Cuidei de vocês, por que essas coisas acontecem? Né? Em nenhum momento. E na hora que eu coloquei ela na UTI a terceira vez, ela falou assim, minha filha, eu falei para ela, mãe, a senhora está indo para ver se a senhora melhora, e a previsão era que ela fosse embora para casa.
Era só um problema no pulmão e ela ia embora para casa. Aí eu falei assim, mãe, a senhora vai para fortalecer um pouquinho o pulmão, para ficar um pouco mais forte e tudo mais. Ela falou assim, minha filha, eu vou, mas se Deus me chamar, eu estou pronta. Se Deus me chamar, eu estou pronta. Você fique tranquila. E aí aquilo ficou no meu coração e a gente, quando você vai mudando do quarto para a UTI, é muito rápido, assim, o maqueiro vai assim, numa velocidade, você tem que sair correndo atrás da pessoa para não deixar o paciente ir embora sozinho. E quando ela foi chegando na UTI assim, ela foi falando assim, nossa, minha filha, vai ser muito legal. Eu falei, meu Deus, o que minha mãe está vendo? Ela está vendo alguma coisa que eu não estou vendo, né? Porque, sei lá, né? Está indo para a UTI a terceira vez, vai ficar só, a gente não vai poder mais ficar com ela. Eu estava assim, pensando no emocional dela, que ela nunca gostou de ficar sozinha. Então eu falei, nossa, minha mãe agora dessa vez ela vai ficar arrasada. E quando ela foi entrando na UTI, ela falou assim, nossa, vai ser muito legal. Eu estava falando para o Taninho, eu falei, me arrependo de não ter perguntado o que ela estava vendo naquela hora. Porque ela não estava mais vendo o plano normal. Na vez que a gente conversou com o Simão, né? Quando o Simão teve algumas visões, né? Quando ele viu Jesus pegando o coração dele, restaurando, colocando tudo de volta no lugar, falou assim, nossa, minha mãe então deve estar nesse lugar. E vendo alguma coisa que eu não estou vendo agora. Me arrependo de não ter perguntado, mas, na verdade, ela já estava vendo Jesus, já estava vendo, porque logo depois ela já faleceu. Mas, voltando ao texto, quando a gente está preparado ao Senhor, nem a morte nos assusta. Nós não fomos preparados para a separação, amém, irmãos? Não fomos, nós não estamos preparados para dizer goodbye, né? A gente não é. Eu falei para o Miller antes de sair daqui, eu falei, olha, Miller, eu prefiro ir agora do que eu chegar lá e ela eu não poder falar com ela mais. Então, assim, a gente nunca está preparado para enfrentar essa situação na nossa vida, mas Deus foi tão generoso conosco, com a nossa família, com a minha irmã, com o Bitonho, que nesses dias que ela ficou no hospital, a gente pôde fortalecer a nossa fé, fortalecer as nossas convicções. Então, assim, foi muito importante, porque a gente pôde entender que o amor de Deus, quando a Bíblia fala que nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus, é muito profundo isso. Às vezes a gente fala isso por repetição, né? Mas quando a gente está vivendo aquele momento, você realmente faz todo sentido para você entender que realmente, né, essa separação que nós temos aqui, nós que lutemos agora, né? Ela está lá no céu, está com Jesus. A gente fica com a saudade, a gente fica com as lembranças. Mas a morte, ela é só um começo para aquele que crê em Deus. Amém? Então, nossa vida, é por isso que Pedro fala assim, quando você chegar no grande dia, ou seja, se você morrer hoje, ou se você for encontrar com Jesus quando ele voltar, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado a encontrar em paz com Deus, encontrar crendo, firme nas suas convicções, firme naquilo que você acredita. E esse testemunho eu pude ver na vida da minha mãe. Então, quando a gente passou tudo, a gente fez o velório, ela foi cremada, então não teve enterro. E a gente começou a organizar algumas coisas dela, de casa, né? Até mesmo para deixar para o Bitonho, assim, para não ficar as lembranças todo dia. Para ele, como esposo, deve ser um pouco mais difícil, né? E aí a gente começa a ver como que minha mãe estava preparada mesmo. Ela estava... quando ela morresse, ela já tinha... Tipo assim, nós já tínhamos o plano B que ela já tinha deixado. Entendeu? Assim, não deixou nenhuma dívida, não deixou em todos os momentos lá no velório. Covid, gente, lá no Brasil está bombando, né? Covid está assim, um negócio que o pessoal pega até no oi. E o velório estava lotado. E as pessoas sempre falando que a vida dela foi realmente uma vida de fé, de testemunho, de honrar Jesus. Aí eu fico olhando para mim hoje, falo assim, Jesus me chama hoje. Se Jesus te chamar hoje, você está preparado? Porque a gente fica pensando que a nossa vida vai ser forever, né?
que a gente não tem um fim. A gente tem essa linha que nós somos limitados e por causa do pecado nós temos essa triste separação. Mas Pedro fala assim, prepara, fique pronto para que quando você encontrar com o Senhor, você seja encontrado em paz com Deus. E quando a gente fala de em paz com Deus, a gente estava preparando o velório, eu e minha irmã, a gente teve que fazer muito rápido, e alguns pastores nos ajudaram a fazer o culto, e foi uma coisa assim, a gente não entende como a gente tinha paz, como que em meio a uma situação tão dolorida, tão difícil, a gente entendeu que Deus tem o seu tempo para todas as coisas. E nenhuma das filhas, nem o Bitonho, que eu estava muito preocupada com ele, porque ele é novo na fé, e nenhum de nós chegamos e falamos assim, Deus é culpado por isso. Deus, por que Deus fez isso? Por que acontece essas coisas na vida do crente? Então, assim, quando Pedro fala, nós temos que Deus tem paciência conosco, né? Lembre-se que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para você ser salvo. Deus tem paciência comigo e com você. Deus tem paciência. Deus, como a gente acabou de cantar, Ele chama você com amor, com carinho, gentil. Deus não sai arrebentando sua porta falando assim, você tem que me servir. Deus chama você com amor. E Ele fala, essa paciência que Ele tem com você é porque Ele quer que realmente você tenha esse relacionamento com o Senhor. Então, é muito importante quando nós temos a ciência, o entendimento de que nós temos que viver em paz com Deus, que nós temos que agradar o coração do Senhor, que todas as nossas atitudes, sejam aqui ou para o Senhor, elas vão refletir em glória a Deus. Então, a gente fazendo o velório, a gente falou assim, é incrível, porque não teve aquele desespero, aquele negócio, sabe, de ficar todo mundo culpando ou se sentindo infeliz, não, porque a gente sofre, porque a gente é filho e tudo mais, mas justamente porque a gente entende que nós temos que viver em paz com Deus em toda situação. E a coisa mais interessante foi quando a gente fez o culto e eu fiz um desafio também às pessoas que estavam lá, porque na minha família tem muita gente que é cristã, mas tem muita gente que não conhece a Jesus ainda. E eu vi uma oportunidade tão grande de falar assim, olha, minha mãe estava preparada, ela estava pronta. Eu queria falar para você, se você ainda não conhece Jesus como Salvador, que Ele faça sentido para você hoje. A palavra de Deus fala que há mais sabedoria no luto do que numa festa. Então a gente aproveitou esse momento para realmente que a glória de Deus se manifestasse naquele lugar. E quando a gente começou a falar, eu falar, minha irmã falar, e o pastor da igreja falou também, oramos. Aí o Toninho, acho que já contou para vocês, né, que meu sobrinho falou assim, eu tenho uma coisa para falar. E nesse momento muito dolorido, ele falando com as palavrinhas dele, né, esse momento muito dolorido, o Isaac tem 8 anos, 9 anos. E ele falou assim, eu quero falar um versículo bíblico. Eu falei, ai meu Deus, lá vai, o que o Isaac vai falar uma hora dessa, né? E aí ele veio com João 3,16. Você sabe João 3,16? Vamos falar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E é engraçado como que ele estava conectado com tudo que estava acontecendo. Eu cheguei e falei assim, você está preparado? Você está com o seu coração no lugar certo? Você entendeu que Jesus é que faz sentido? Aí chega ele e vai e arremata, né? Assim, Jesus é a vida eterna. Ele trouxe a resposta para. Se alguém ainda estava com dúvida ainda, ele trouxe a resposta. Se você não entendeu ainda, Jesus é a resposta para a sua vida. Então, assim, Deus foi muito bom com a gente, foi muito bom. Apesar da gente, às vezes o pessoal pergunta assim, mas você não chora, você não sofre? Crente chora, tá, gente? Jesus chorou, tá bom?
quando Lázaro morreu, Jesus chorou, tá bom? Então, assim, a nossa vida, ela é cercada por sentimentos. Deus nos criou assim, né? Nós temos um relacionamento, eu tenho uma amizade com o Miller, e o nosso relacionamento faz com que a gente nutra esse amor, cuidado um com o outro. E aí as pessoas perguntaram, mas eu não estou entendendo nada, porque aí depois a gente fez alguns cultos da família. Isso é uma outra coisa assim, maravilhosa que está acontecendo na nossa casa, que toda semana os irmãos da minha mãe estão reunindo para fazer um culto, ler a palavra do Senhor. E isso é só Deus mesmo. É só Deus que pode explicar. E depois disso, aí, né, as pessoas estão me perguntando, os meus tios, eu perguntando, mas como que vocês estão conseguindo? Por quê? Eles não estavam entendendo assim, como que a gente estava tão equilibrado. E eu falei assim, tio, você já viu a palavra do Senhor que fala assim, da paz que excede todo entendimento? Eu falei assim, isso aí, eu estou igual o Jó. Antes eu só sabia de ouvir falar, mas agora eu estou ouvindo isso, eu estou vivendo isso. Jó, quando passou por toda a situação dele, ele falou assim, Deus, esquece tudo que eu vivi agora. Eu só conhecia bem de longe, mas agora, depois de todo esse sofrimento, de tudo que eu passei, e a restauração do Senhor sobre a minha vida, agora eu posso dizer assim, agora eu posso andar com o Senhor. Eu posso caminhar com o Senhor. Então, quando a gente olha para esses momentos na palavra do Senhor, Jesus chorou, Jó passou por situações, Davi enterrou seu próprio filho. E a gente fica pensando assim, como é que a gente pode explicar essas coisas? Porque, assim, as pessoas perguntavam para mim assim, mas a igreja não estava orando. Eu falei, estava orando. Vocês não estavam orando? A igreja, a gente estava orando, a família estava orando. Lá no Brasil, as Déboras, o Paulinho colocou o pessoal das Déboras para nos ajudar em oração também. Aí o pessoal veio perguntar assim, mas por que acontece isso? Por que mesmo assim, a gente intercedendo, a gente orando, as coisas acontecem? Não sei se vocês conhecem a Eixila. Vocês conhecem a Eixila, cantora? Ela passou por uma situação muito difícil com o filho dela também no hospital. E você imagina, assim, em grande escala, o tanto de gente que estava orando também pelo filho dela. E mesmo assim, Deus levou o filho dela também. E aí a gente entende que Deus tem o seu tempo e Deus tem a sua forma para tratar com cada um de nós. Ontem nós tivemos uma notícia, a prima do Toninho está com Covid, ela foi internada e ela já tem uns 50 e poucos anos, eu acho. Ela foi para o hospital, já foi entubada, estava usando noradrenalina 60%. Noradrenalina é aquele negócio assim que pensa numa coisa doida, é isso aí, que é a última alternativa, 40 batimentos só. E o médico estava falando assim, ó, prepara a família, que essa noite eu acho que ela não vai passar. Aí ontem nós tivemos a notícia que ela passou a noite muito bem, que a noradrenalina foi para 2%, que ela já está recuperando um pouco mais, que ela passou bem melhor. Amém? Então, a gente estava falando assim, por que acontece uma coisa assim com uma pessoa, acontece de outro jeito com outra pessoa? A gente só pode entender uma coisa, que Deus é soberano. E Deus, o que Ele quer de nós é realmente a nossa fidelidade com Ele. Mas Ele já tem a nossa história traçada nas mãos dEle. Ele sabe aquilo que Ele quer para nós. Então, eu estou falando isso porque às vezes a gente fica desanimado, né? Às vezes a gente fica desanimado até de orar, fala, mas a gente ora tanto e as coisas não acontecem. Eu quero te lembrar o tanto de coisas que acontecem. E as coisas, quando não acontecem, é porque a gente só pode entender uma coisa. Deus é soberano. Amém. E Deus tem o seu plano para cada vida. Amém? Deus não erra a senha de ninguém, meus irmãos. Nosso dia já está lá. A palavra de Deus fala que Deus tem todos os nossos dias contados. Davi fala isso. Todos os nossos dias estão contados. Mas Ele quer a nossa fé, a nossa oração, a nossa busca. Algumas coisas Deus pode mudar, mas algumas coisas estão na mão do Senhor e Ele não vai mudar. E eu acho que dentro de tudo isso, o que mais me chama a atenção foi viver realmente uma vida que vale a pena honrar o Senhor. Eu não sei
o que você tem pensado na sua vida esses últimos dias? Né? Falta de água, sem trabalho essa semana, né? Muita gente ficou sem trabalhar. Às vezes a gente fica frustrado com algumas situações. Às vezes a gente fica assim, nossa, não vou conseguir fazer nada. Primeiro eu queria te lembrar que não é nada feito na força do nosso braço, que não é nada feito na força da nossa mão. Segunda coisa, você tem deixado um legado na vida daqueles da sua família. Quando você for encontrar, como Pedro falou, chegar o grande dia para você, qual é o legado que você tem deixado? Será que as pessoas vão lembrar você como um fato histórico ou como um momento histórico somente? Um fato histórico é aquele que muda. Será que você tem sido aquela pessoa que realmente muda o ambiente, que muda as pessoas que estão do seu lado através da sua fé, através do seu testemunho, através da sua vida? Ou você tem deixa a vida me levar e quando eu tiver que ir, depois eu peço perdão? Eu queria que nessa manhã você lembrasse, todos os nossos dias foram determinados diante do Senhor. E quando Ele fala lá, glória a Ele, agora e para sempre, Ele está falando assim, você foi criado para glorificar o nome do Senhor, desde o dia que você nasceu, até o dia que você for encontrar com o Senhor. Será que você está dando glórias ao Senhor através da sua vida? Será que o seu testemunho tem impactado as pessoas que estão ao seu redor, ao ponto de elas pararem para refletir sobre Jesus? Porque é uma coisa, meus irmãos, a gente falar. Minha mãe não... Quem conhecia minha mãe aqui? Quem conheceu a minha mãe sabe que minha mãe não era de muita palavra, assim. Ela era quietinha, né? O Bitonho acabava com ela de vergonha, né? Mas minha mãe não era uma pessoa muito, sabe, de ficar falando, chegar e... Mas o testemunho dela, a forma dela viver, é que impactava as pessoas, é que conquistava as pessoas. Então, eu queria que nessa manhã você pensasse como você está levando a sua vida. Como você está olhando a sua vida a respeito das pessoas que estão ao seu redor. Será que você está vivendo uma vida que vale a pena? Será que você vai deixar um legado, mesmo jovem? Né? Às vezes a gente pensa que a gente é jovem e nada acontece com a gente. A gente viu o acidente dos meninos da Plano Oeste, não foi? Teve um acidente de carro. Plano Oeste? A Cássia me mostrou o lugar ali onde teve esse acidente. É um lugar que você não fala, nunca vai acontecer nada aqui. É uma ruazinha pequenininha, não é nem highway, não é nada, uma loucura. Mas será que você está preparado para encontrar com o Senhor? Será que você está preparado para deixar esse legado? Uma vida que vale a pena mesmo, uma vida que as pessoas vão falar assim, a Giovana era uma mulher de Deus. A vida que a Giovana viveu, a vida que a Giovana vive, né? A gente não precisa esperar a gente encontrar com o Senhor, não. Nós precisamos fazer com que esse legado seja construído e que as pessoas vejam conosco aqui. As pessoas precisam ver na vida da Giovana, enquanto ela estiver vivendo, que Jesus é o único Senhor dela. E que a vida dela vai impactar as outras pessoas que estão no condomínio dela, que ela conhece. O bolo que ela vende, que as pessoas vão ver Jesus. Cada entrega de bolo, ela vai ver, olha, como que essa pessoa faz um bolo? Que artista? Da onde que vem essa expertise, né? Esse conhecimento todo para fazer uma coisa tão bonita? Na sua profissão, você está honrando Deus? Você está fazendo o melhor que você pode? Prestando o melhor serviço? Limpando a casa, você está jogando a sujeira para debaixo do tapete? Deixando as blinds sem limpar? No seu trabalho, você está prestando conta para o seu patrão? Não se engane, meus irmãos. Você pode até esconder algumas coisas, mas do Senhor você não esconde nada. E vai ter um momento que o inimigo também vai fazer questão de mostrar os seus erros, mostrar quem você é. Então, nessa manhã eu quero encorajar você a viver uma vida que vale a pena ao Senhor. Uma vida realmente que demonstre que Ele é o seu Deus, que Ele é o Senhor da sua vida.
Tenho certeza que todos vocês aqui já passaram por situações difíceis. Mas há uma grande diferença quando a gente passa uma situação difícil entendendo que Deus é o nosso Senhor. Então eu quero desafiar você nessa manhã a entender que Deus é o seu Senhor. Que Ele está no controle da sua vida. Que todos os dias estão contados e determinados na presença do Senhor. Que Ele é o único caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Não é na força do seu braço que você vai conseguir conquistar Deus. Você vai conseguir chegar até Deus através de Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus que nós celebramos essa manhã. Então eu queria que você fechasse seu olho nessa manhã. E você colocasse seu coração diante do Senhor. Quem você tem servido? A quem você tem honrado? Será que o Senhor Deus é o seu Deus mesmo? Coloque seu coração diante do Senhor pedindo: Deus, seja o meu dono, seja tudo para mim. Seja o meu alimento, a minha vida. Que a mesa do Senhor faça sentido sobre a sua vida nessa manhã. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O sangue de Jesus foi dado por mim e por você. Então que nessa manhã você leve para casa esse coração ardendo de proclamar o Evangelho de Jesus. Levar o legado, a sua vida seja realmente uma vida que vale a pena, uma vida que reflita a glória do Senhor. Deus, nós pedimos, Senhor, que nessa manhã o Senhor coloque nosso coração no lugar certo, Pai. Nós não vivemos por emoções. Nós não vivemos, Senhor Deus, pelas circunstâncias da vida. Mas nós vivemos pela fé. Vivemos porque nós amamos o Senhor. E porque nós amamos o Senhor, o Senhor nos dá vida nova. Obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus que faz milagres hoje, sim. O Senhor é um Deus que transforma o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente. Eu te peço no nome de Jesus, Pai, que nós todos possamos encontrar aprovados diante da Tua presença, Pai. Que todos nós possamos viver uma vida que reflita a glória do Senhor, Pai. Que nessa manhã nós saiamos daqui cheio de esperança, alegria de servir o Senhor. Que a nossa alegria possa encher o coração do nosso amigo, do nosso vizinho, e que eles possam ver em nós Jesus, e que não há legado maior nem melhor do que refletir a glória do Senhor em tudo que a gente faz. Então, no nome de Jesus, cada família, eu quero pedir para cada família, cada pai, cada mãe, que possa deixar esse legado, Senhor Deus, para os seus filhos. A palavra do Senhor, a presença do Senhor seja derramada sobre cada casa, Pai. E que nós possamos, Deus, dizer que nós honramos e vivemos para o Senhor. Que a glória, a honra, o reconhecimento seja dado ao Senhor. E que nas nossas vidas o Senhor encontre, Pai, o Senhor. Que nas nossas atitudes o Senhor possa refletir a presença do Senhor em nós. Usa a vida da nossa igreja ainda mais com poder, Deus, que as pessoas vejam em nós Jesus Cristo. Nós não queremos ser uma igreja mais aqui em Dallas, Deus. Nós queremos ser uma igreja que vive o reino do Senhor. Nós queremos dizer que nós estamos preparados para servir o Senhor, Pai. Nós estamos prontos para servir o próximo, para amar aquele que nós não conhecemos. Deus faz com que cada um de nós possamos ser encontrados pelo Senhor, aprovados, Deus. E que a graça do Senhor nunca se afaste de nós. Que o amor do Senhor sempre esteja conosco. E que o Senhor esteja, Senhor Deus, capacitando a cada família, a cada jovem, a cada adolescente, a cada criança, a refletir a glória do Senhor. É isso que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.